Léo Dias detona Bruna Marquezine e faz revelação impressionante. Léo Dias detona Bruna Marquezine e diz: isso é sabido por todo mundo. Nessa quarta-feira, Léo Dias detonou Bruna Marquezine no Fofocalizando ao falar sobre o aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã, que teve a presença da atriz, mas que ela não apareceu em fotos e registros que foram feitos no local com amigos e familiares. Isso lá naquela época, né, que deu um bafafá danado. Ela se acha melhor que todo mundo, disse ele, que agora o que me soa muito estranho é que uma pessoa que se diz ser de Deus acha que vai para algum buraco diferente quando morrer. Acho que é melhor que todo mundo ali? Não, eu não posso aparecer do lado de fulano e tal, só porque eu sou acima dele, minha marca pode aparecer do lado de fulano, de tal, eu sou acima dele, minha... como é que é? Minha marca... Não, repetiu aqui a matéria. Pode ser prejudicada se eu aparecer nessa festa com esse tipo de gente. Meu amor, alguém precisa te dar um choque de realidade. Quando você morrer, você vai para o mesmo buraco que todo mundo ali. E que nós também. E não adianta você ficar dizendo que é Deus, que vai na igreja, que não pratica isso no dia a dia. Você trata as pessoas diferentes umas das outras. A respeito desse assunto, inclusive, qual é a sua opinião sobre essa postura dela quando ela tava namorando, né? Já que pra gente fofocar, isso foi um assunto que eu e minhas amigas, a gente fofocou muito na época. Algumas ficaram do lado de Bruna e outras não entenderam. Eu sou do time que eu confesso não entender muito bem o posicionamento de uma pessoa que resolve namorar com outra que teoricamente tem um estilo de vida, vamos supor, um pouco parecidos por serem da mídia, mas completamente diferentes, porque a vida de um é exposta e a de outra não. Quando você namora e divide a vida com uma pessoa, você está ciente de que você não é só mais um. Né? Você está compartilhando a sua vida e fazendo uma nova vida juntos. Então, visto isso, ela já sabia onde ela estava pisando. Então, me deixa um monte de dúvidas. Mas também, tudo isso são especulações que a gente criou a respeito dessa ocasião, né? A Virgínia fala que... A Virgínia falou sobre isso recentemente, que o povo cobra até hoje nessa história de que ela simplesmente é uma pessoa mais reservada. E a Virgínia preservou isso, que é o oposto dela, Virgínia, né? Que a Virgínia, ela grava a vida inteira, grava as filhas, grava tudo o dia inteiro, 1 milhão de histórias. A Bruna Marquezine é mais low profile, não gosta de gravar nada da vida pessoal, quase nada, etc e tal. Então, assim, é a personalidade da Bruna. Só que eu tive uma experiência com a Bruna Marquezine que me deixou um pouco ressabiado com ela. Conta porque assim, eu acho ela diva. Não, eu não gostei muito da postura dela uma vez, que minha esposa trabalhava na Globo, era Globeleza, e ela foi convidada para um programa lá da Globo, e aí a Bruna chegou com umas meninas e tal, olhou de cima e embaixo na minha esposa, não deu nem boa noite, foi bem fria, seca, assim, né? Achei até meio mal educada, porque quem chega nos lugares, né, e tem outras pessoas que você não conhece, no mínimo dá boa noite e tal. Então achei ela meio seca. E aí depois eu sentei do lado dela na arquibancada do programa, que era o finado Superstar, né? Um programa de música que tinha na Globo há muito tempo atrás. E aí tinham 2 pessoas, né, na plateia chamando a Bruna pra tirar uma foto. Bruna, tira uma foto, tira uma foto. Aí ela pegou o celular e ficou lá fingindo assim que tava mexendo no cabelo, ficou: ai, que povo chato, meu Deus, que povo chato. E eu tava do lado dela. Eu ouvi isso, só eu ouvi isso, inclusive. E assim, aí a Ivete Sangalo chegou logo depois e a Ivete cumprimentou todo mundo, a plateia, os artistas e todo mundo. Então você vê, né, às vezes é personalidade, mas quase que eu virei pra ela e falei: esse povo chato é o que paga e que compra os produtos que você anuncia, né? Então assim, toda vez que se fala de Bruna Marquezine, eu fico com um pouco de pé atrás, porque a única experiência que eu tive com ela, eu achei ela muito se achando, sabe? E honestamente, eu acho que casa bem com aquele trecho da entrevista dela com blogueirinha, onde ela pega e fala que ela tá bem de amigos e que ela não gosta de se misturar muito. Sim. Então, é condizente com a teoria que ela prega e leva pra vida dela, né? Mas, honestamente, eu acho muito chato, porque quem faz alguém chegar lá, principalmente no meio midiático, são as outras pessoas que veem teu potencial, teu talento e estão ali te prestigiando diariamente. Que é o caso dela, que é uma super atriz desde que ela se entende por gente. Então, hoje, ela só está em Hollywood, com toda certeza, pela ascensão que ela teve dentro do Brasil por conta dos fãs dela aqui. Então, muito chato da parte dela não ter esse discernimento, essa postura. Concordo contigo, e aí eu entendo um pouco o Léo Dias quando ele fala, né? Porque também 200 anos, né, no meio da mídia, e principalmente, né, a galera lá no Rio, você fica sabendo das coisas. Aqui em São Paulo também, mas o Rio ainda é menor do que São Paulo.
meio artístico é um ovo e você fica sabendo de tudo. Então, imagina o quanto de feedback o Léo Dias já recebeu, ou ele mesmo tentou ir atrás de alguma entrevista e tal, pra ele falar que a Bruna meio que se acha acima de todos. A experiência que eu tive meio que foi parecida com o que ele acusa dela ser, tá? Por exemplo, nesse mesmo dia, a Érica Januza, que tava no auge do sucesso dela, não me lembro se ela tava fazendo a série Subúrbia, mas ela ainda é muito famosa, inclusive foi rainha de bateria, né, muitos anos, agora saiu recentemente, mas é uma atriz consagrada. A Érica Januza foi extremamente simpática. Então, assim, você compara, né, no mesmo dia, a Bruna Marquezine, a experiência que a gente teve com ela, com a Érica Januza e outros, por exemplo, que a gente conheceu lá dentro da Globo, pô, tem gente que é muito famosa e é extremamente simpática. Tony Ramos. Tem gente que é famosa, que é extremamente louca, mas é engraçada, tipo Suzana Vieira. Suzana Vieira, ela vai lá te dar uma porrada, mas é engraçado. Ícone. E não é de maldade, é o jeitão, talvez. Agora, tem gente, e principalmente tá lá na Globo, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive. Tem muita gente nova que se acha demais. Sabe? Às vezes. Não, a galera. Eu já falei algumas vezes, mas assim, uma galera. Tipo assim, as pessoas, agora não tem mais, mas eu fazia eventos no Rio e, pô, tinha alguns atores de malhação. A galera tava começando. Chegava lá querendo dar carteirada nos meus eventos. Eu mandava pegar a fila igual todo mundo. Porque eu não tinha convidado. Às vezes eu convidava, outros eu não convidava. Chamava imprensa. E aí alguns que eu convidava, pessoas muito famosas, chegavam lá extremamente simpáticos, agradáveis, não reclamava de nada. E às vezes aquele famoso menos famoso, né, mais novo. Pô, ex-BBB então era uma praga. Pelo amor de Deus. Ex-BBB chegava... Não todos, mas alguns ex-BBBs na época que eu fazia evento no Rio, meu Deus do céu, era a lista de exigência, quem poderia ser... Eles pediam pra não levar o Léo Dias, porque eu convidava TV Fama, convidava Jornal e o Léo Dias na época trabalhava. Uma puta vitrine. Mas na época o povo achava que o Léo Dias era mala sem alça, falava mal todo mundo e tal. Então a mesma galera que me obrigava. Os assessores, né, mandavam assim, né? Ele só vai no teu evento se o Léo Dias não for cobrir. Eu recebi vários pedidos desses. Essa mesma galera, um ano depois, estava pedindo, pelo amor de Deus, pra sair numa nota do Léo Dias. Então, assim, o mundo dá voltas, né? E esses ex-BBBs ou alguns atores de malhação, que eu vou ficar aqui citando o nome, mas não todos, repito, mas alguns que eu conheci, hoje em dia ninguém lembra mais, né? Como a vida é, né? Eu tenho uma frase que eu levo muito pra vida e acho que talvez Léo Dias tenha aplicado bastante ultimamente, que é: se você soubesse aonde eu vou chegar, você desejaria lá atrás ter me tratado com mais respeito. Sim, exatamente. Então, tipo, não só em relação a ele, mas pra mim, pra você, acho que pra qualquer pessoa na vida, eu acho que hoje em dia tu pode não estar muito bem, mas amanhã tu pode estar muito bem. Então, lembre sempre como você trata os outros ao seu redor. É basicamente isso, sabe? Então, seja Bruna Marquezine, seja você, eu, Leque, Léo Dias, todo mundo, entendeu? Acho que a lei do retorno é igual pra todos. E nunca falha. Não. Um que, por exemplo, me surpreendeu as notícias que saíram na mídia foi o Cauã Raymond. Pois O Cauã Raymond, todo mundo, tá? E, inclusive eu tava falando com um jornalista aqui, não era live com o Leque, né? Acho que era a Gabi que tava numa live às 14 horas. Quem foi o jornalista? Não vou lembrar daqui a pouco. Algum jornalista tava com a gente aqui. Não. É o que é lá de Angra dos Reis, o Andrei Lara. Enfim. Ele tava aqui com a gente na live, eu, Mônica e ele é lá do Rio também, né? E a gente tava falando justamente sobre o caso do Cauã Raymond com a Bela Campos. E eu falei pra ele, pô, engraçado esse caso estourar na mídia dessa forma, porque todos os feedbacks que eu tenho do Cauã, da galera que trabalha lá na Globo mesmo, maquiador, segurança, motorista, você quer saber se um cara é mala, sem alça ou não? Pergunta pra galera que trabalha ali no dia a dia, né? E todas as pessoas que trabalhavam sempre me falaram muito bem do Cauã. Que ele é muito educado, que ele é muito solícito. E o jornalista estava aqui e falou, cara, o Cauã, ele fala com todo mundo. Quando tá todo mundo ali meio de cara virado, o cara vai lá e dá atenção pra todo mundo. Por um acaso, hoje saiu uma notícia de que um figurante da Globo flagrou o Cauã chegando na gravação essa semana, cumprimentando todo mundo, menos a Bela Campos.
E o feedback que a galera tem da Bela Campos é o contrário, de que ela é muito estrela, de que ela se acha demais. Não tô dizendo que ela esteja errada, que ele esteja certo, ou se ele tem problema com as ex dele, se ele foi misógino, machista, agressivo, sei lá o quê. A gente tá falando sobre o que a gente consegue ver. É do que eu tenho de feedback, né? O que eu tenho de retorno das pessoas que trabalham diretamente. Ao contrário das páginas e das fofocas hoje que colocam ele como grande vilão e a Bela Campos como a grande injustiçada, lá dentro mesmo, muita gente acha o contrário. Mas assim... Só que nem todo mundo tem coragem de falar, porque ficou mais fácil bater nele e protegê-la. É que eu acho também que são assuntos distintos. São vários assuntos ao redor dele que explodiram agora. Então, o Cauã, ele tem vindo com muitas camadas. Tem a camada Bela Campos, tem a camada Mariana, que é ex dele, que joga na cara dele. Então, assim, já casa com o que Bela fala, né? Que é muito ruim. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas se não for, descredibilizando uma pauta. E se for, que seja visto ali o que tá acontecendo, enfim... Fora isso, tem que falaram também que ele fede, né? Falaram que ele tinha CC. Aí foi resgatado também um vídeo que eu vi onde ele admite que só usa talco, né? Que ele não usa desodorante. Eu fiquei, rapaz, será que tem ali um fedorzinho? Um futuzinho? Mas, assim, é aquela situação que a gente só vai saber se tivesse lá mesmo dentro da novela. Não tem uma... como você disse, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que as indiretas das ex, ou diretas, né? Como a Mariana Goldfarb falou já várias vezes, mas também teve algumas indiretas da Grazi Massafera, que linkaram a ele, entre outros, né? Ele pode ter essa personalidade na vida particular. É isso que eu ia falar. E em público ser de outro jeito, né? Talvez ele seja uma pessoa muito agradável de conviver, uma pessoa super gentil com todos, mas relação homem e mulher, ele talvez não seja o melhor exemplo. Exato. Infelizmente, a verdade, eu conheço muita gente que é assim, tá? Muita gente que, assim, na vida é um amor, meu Deus, que pessoa legal de conviver e de ter do lado de ser amigo. Mas, assim, não indicaria pra uma amiga minha. Ó, o que o figurante falou? Eu separei as falas aqui do figurante da novela Vale Tudo. Ele disse o seguinte: estou na novela Vale Tudo como figurante fixo já faz um tempinho, desde o início das gravações. E assim, o que me admira no Cauã, o que eu vejo nos bastidores é que às vezes tem um pessoal que não é tão bem visto por parte da galera, né, da figuração, mas ele trata tanto os figurantes quanto o pessoal do elenco da mesma forma. Ele trata todo mundo bem. Ele chega, cumprimenta. Inclusive, a primeira vez que gravei com ele nessa novela, que mais chamou a atenção foi ele chegando e cumprimentando os faxineiros. Antes mesmo de cumprimentar o elenco, contou esse figurante. Legal. E ainda ao portal Léo Dias, Giovanni contou que, ao contrário de Cauã, Bela Campos chega no set e não cumprimenta quase ninguém. A maior parte do elenco, quando chega, por exemplo, a Bela, quantas vezes já gravamos com ela, e ao chegar perto, ela não fala nem um oi, nem um bom dia, que é uma coisa simples. Não é porque eu sou artista que eu sou mais ou menos do que você. Somos todos seres humanos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não faz mal a ninguém. E aí é o seguinte, corrobora com tudo que a gente acabou de falar. O figurante dizendo, o Cauã chega, fala com todo mundo, fala com os faxineiros. É aquilo que eu acabei de dizer. Todo 10 de mundo... 10 na vida, como parceiro, talvez não. Infelizmente, talvez desvendamos aí o mistério Cauã. E parece que a treta entre eles é por causa disso, né? Na mídia ficou uma confusão de tipo assim, ele teria reclamado de atuar com ela, ou ela teria reclamado de atuar com ele. Mas ninguém sabe muito ninguém bem sabe ao certo o que por quê, o que será que não tem mais coisa envolvida aí por trás? Sim. De antes. Ambos são solteiros, assim, só pra saber? Agora você me pegou, porque eu não lembro se os dois estão solteiros. Então, será que às vezes não teve um trelelê, aí esse trelelê não acabou muito bem, eu acabou acho que não, respingando no trabalho? Eu acho que não é nem isso. Eu acho que a personalidade dela é forte. E a dele também. Ele também, e aí deu um choque. E aí, reclamações de ambos os lados. Ele não teria paciência com ela não teria paciência com ele. E aí virou essa fofocaiada. Que merda, hein? Porque imagina você trabalhar com uma pessoa durante quanto tempo? Um ano? Que é basicamente uma novela, né? 6, 7, 8 meses. Depende do sucesso da novela. Tem que beijar, né? Os dois ali, tem que abraçar. Imagina, olhar pra cara. Por 120 mil por mês, acho que também não tá mal, será não. Tudo isso? Ele ganha na Globo 120 mil por mês. E ela, será?
Saiu também o salário dela, agora de cabeça eu não lembro. Mas eu posso até pesquisar aqui. Ele ganha 120 mil por mês. Saíram os salários, né, do Vale Tudo. Tem gente que é contratado por obra, né? Alexandre Nero ganha 1 milhão pela obra. Que? Aí o contrato da obra toda. O Cauã, ele tem um contrato com a Globo, onde ele recebe um salário. Bela Campos tem o salário mensal de 60 mil reais. É isso. 60 mil dela, 120 dele. Salário de protagonistas do Vale Tudo, pela Gazeta São Paulo. Não sei. É ruim, mas por 120 por mês. Mas eu não estaria reclamando. Não estaria reclamando. Não, e fora as propagandas que faz por fora, então, né? Amigo? Eu não estaria, acho que nem tendo metade dessa discussão que eles estão tendo. Acho que estão gastando energia demais ao invés de botar energia na obra. Verdade. Até porque com a visibilidade que tem na novela, com certeza o salário é o de menos. Ganha muito mais por fora fazendo trabalhos, influenciador, enfim, contratos de publicidade.